Olá, alunos do nono ano, professor Esquilassi. Olha, esse assunto aqui, gente, ele é bem interessante, é bom saber para quem for prestar aí vestibulinho alguma coisa, tá? É importante isso. Então vamos lá. Chama genética e hereditariedade. Vamos responder essas 4 questões. A aula não vai ser longa, não, mas tem que prestar bastante atenção para entender, tá bom? Essa aqui é a atividade 10. Então vamos lá. Bom, primeiro vamos conhecer esse monge aí, o Mendel e as ervilhas, né? As características hereditárias em ervilhas. Vamos ver o que o Mendel fez. O monge Gregor Mendel, ele viveu num mosteiro na cidade europeia que hoje se chama Born e pertence à República Tcheca. Ele realizou uma série de experimentos com uma determinada espécie de ervilha, Pisum sativum. Lembrando que o nome científico você sempre escreve ou grifa as palavras uma separada da outra ou escreve em itálico. Tá? Então, que ele cultivou lá no mosteiro onde ele vivia. Então, essa planta ela produz frutos, vagens, dentro das quais tem os grãos de ervilha. Então, o Mendel ele percebeu que essas plantas elas apresentavam variações, por exemplo, a altura da planta, a forma da semente, a cor da semente, o formato do fruto, a cor dos frutos, cor das flores, a posição das flores do caule. Olha como o cara não tinha o que fazer, assim, né? Importante ele não ter o que fazer, porque ele fez essa descoberta que foi muito importante. Mas na verdade não é que ele não tinha o que fazer, ele era muito observador. Então, ele sabia que uma flor de ervilha só produzia um fruto, que é a vagem, após a polinização. Invente que um ou mais grãos de pólen produzidos nos estames atingem o topo do carpelo. O que é isso, professor? Estame e carpelo? Vamos ver o que é isso. Então, ó, o estame é a parte masculina e o carpelo é a parte feminina. Então, nessa planta aqui, na folha da ervilha, tem flores que só produzem estame. Tem flores que só produzem carpelo, né? Então, planta que tem flor, ela pode ter os dois, o estame e o carpelo, ou ela pode ter só estame ou só carpelo. No caso aqui, a ervilha que ele estudou, a Pisum sativum, ela tinha os dois. Então, o que ele fez? Então, uma planta da ervilha escolheu. Para impedir que a autopolinização, o que é isso? Que os grãos de pólen desse estame fecundasse o carpelo da parte feminina da flor, ele cortava os estames. Então, e na época propícia, as flores elas são polinizadas com o pólen de outra planta de ervilha. Então ele ia lá em outra planta, pegava o pólen da outra planta de ervilha e polinizava aqui essa planta. E aí, posteriormente, desenvolve-se uma vagem, fruto, a partir de cada flor. O fruto que está aqui dentro, que é a vagem, né? Aliás, o fruto é tudo aqui, e a vagem é o fruto e dentro é as sementes, que é os grãos de ervilha. Então, cada grão de ervilha, a semente, é plantada e origina uma nova planta. Então, a partir disso, ele fez uns experimentos aí, né? Olha que louco, muito interessante o que ele fez. Primeiro aqui, a figura A. Mostra um dos muitos resultados interessantes que o Mendel obteve. Ao cruzar uma planta alta com uma planta baixa. Então, tá aqui, ele tinha uma planta alta e uma planta baixa. Que ele fez? Ele foi lá e cortou o estame para não ter autopolinização. Então ele cruzou uma planta alta com uma baixa. Todos os descendentes são altos. Aparentemente a variação do caule, de ser alto ou baixo, desapareceu. No entanto, ao se cruzar esses novos indivíduos, ela reapareceu alguns dos descendentes. Então, quando ele cruzou a planta alta com a planta baixa, a primeira geração que nasceu depois, todas as plantas foram altas. Aí depois ele pegou essas plantas altas, fez o mesmo processo, polinizou uma com a outra. E aí teve novos frutos. Então a segunda geração, olha que louco, que ele pôs para nascer, 75% eram altas, 25% eram baixas. Então o que aconteceu? Ele achou que ele tinha eliminado isso, mas não tinha não. Outro exemplo, a figura B. O mesmo acontece com a cor da flor. Parece que a variação flor branca desaparece na primeira geração de descendentes, mas ela reaparece na próxima.
Então o que ele fez? Ele pegou plantas com flores vermelhas e plantas com flores brancas. Fez o cruzamento. A primeira geração, todas nasceram vermelhas. E aí depois daqui deu fruto, e aí ele plantou a planta de novo, e aí ele cruzou de novo. A segunda geração nasceu vermelho, 75%, e 25% branca. Outras coisas que ele fez, só para saber, né? Outras variações. Então, a forma da semente, se ela era lisa ou rugosa, se a semente era amarela ou verde, se a cor da flor que a gente viu lá era vermelha ou branca, a forma da vagem, se ela era inflada ou constricta, né? Meio murcha, a cor da vagem, se era verde ou se era amarela, e a posição das flores no caule, se era ao longo do caule ou nas extremidades. E como nós vimos, a altura cerca de 1 metro, uma e 30%, 30 metros a outra. Então, a partir disso, começou a se entender a genética, né, o material genético, os cromossomos. Então, os cromossomos, eles são estruturas presentes nas células e que contêm as informações genéticas referentes ao indivíduo. Então, nós temos aqui uma bactéria e aqui dentro, ó, isso aqui é o cromossomo da bactéria. Está aqui, ó, cromossomo, também chamado de DNA. Mas vamos entender melhor. Nas células procarióticas, por exemplo, a bactéria, o cromossomo, geralmente é um só, ele encontra-se disperso no citoplasma. Por quê? Porque a bactéria não tem núcleo. Já nas células eucarióticas, aqui, isso aqui é uma célula eucariótica cortada, né? Aqui também, né? Cortou para poder ver dentro, e aqui cortou também para poder ver dentro. Então, essas células eucarióticas, animal, planta, fungo e protista, quer dizer, só bactéria é procariótica. Animal, planta, fungo e protista, tudo é eucariótico. O que é eucariótica? Que tem uma membrana protegendo o núcleo, tá? Nossa, isso aqui é tudo junto, viu? Os cromossomos encontram-se dispersos na região contida pela membrana do núcleo. Tá? Então, gente, isso aqui eu não sei porque ficou separado, é tudo junto, cromossomos. Cada cromossomo é formado por um longo e finíssimo fio de uma substância química designada pela sigla DNA, ou no caso em português, ADN, que é ácido desoxirribonucleico. Está aqui. Temos a célula, essa aqui é uma eucariótica. Temos o núcleo, por isso que é eucariótica, e dentro os cromossomos. E esses cromossomos aqui, formados pelo DNA, ele fica enrolado. Esses fios de DNA são tão finos que, mesmo com poderosos microscópios, é muito difícil distinguir o emaranhado formado por eles. Durante a divisão celular, contudo, o fio de cada cromossomo se enrola ao redor de si mesmo e forma uma estrutura condensada, uma espécie de novelo, que pode ser vista no microscópio, que é o cromossomo. Mas vamos entender isso melhor. Ó, tá aqui. Célula, uma célula eucariótica, né? Núcleo, e dentro do núcleo, o cromossomo. E repara que isso aqui, ele é tudo enrolado. E aqui, ó, alguém desenrolou para vocês entenderem. E é uma dupla hélice de DNA. O que é dupla hélice? Né, tá vendo? Ela tem dois lados. Hélice por quê? Porque ela meio que está girando, tá vendo? É emaranhado, ó. E aí, aqui é uma ampliação, né? A gente não consegue ver isso é uma representação. Tem essas ligações, C com G, T com A, T com A, C com G, A com T. É sempre que são pares de base, que isso não é importante saber por enquanto, mas é só para saber que é isso que forma. E nós vamos ver o que é o gene, que é um pedacinho, que nem está aqui, ó. Gene, ele é um pedacinho desse DNA. Um pedacinho desse DNA aqui vai formar o gene, mas vamos ver o que é o gene. Os genes são trechos desses longos fios formadores dos cromossomos. Ao longo de um único cromossomo, pode haver centenas de genes. Nos genes estão registrados por meio de um código químico todas as informações para produzir substâncias necessárias ao funcionamento da célula. Os genes
Eles desempenham um papel fundamental no funcionamento das células durante toda a vida do organismo, desde o instante que ele é concebido. Nós vamos ver um pouquinho no final sobre isso. As informações genéticas influenciam o metabolismo celular e as características hereditárias. Como assim? Vamos entender, ó. Todas as informações genéticas que você recebeu da sua mãe e do seu pai estão registradas em cerca de 30 mil genes que tem no seu cromossomo, de todas as suas células. Nos genes de cada célula estão codificadas informações que influenciam a cor do seu olho, a cor do cabelo, o formato do nariz, o formato das orelhas, o tipo de sangue e várias outras características. Lembra lá, ó, tá aqui o DNA é que disse como ia ser o nosso corpo. Nós temos a célula, o núcleo e dentro os cromossomos. Esse cromossomo você vai esticando aqui o DNA e um pedacinho desse, cada pedacinho desse DNA é um gene. Então, o nucleotídeo é aquele A com T que eu falei lá, ó. O C é citosina, adenina, guanina e timina. É A com T, C com G, essas conexões, tá? E cada pedacinho desse aqui do gene diz como a gente vai ser. Como é a cor do nosso olho, no formato da nossa orelha, do nosso nariz, a cor do nosso cabelo, se vai ser alto, se vai ser baixo. Tudo isso está dentro do DNA de todas nessas células. E só para vocês terem uma ideia, nós vimos aí que nós temos, o ser humano tem cerca de 30 mil, aqui está 29 mil, né? Mas cerca de 30 mil genes. Então, ó, Escherichia coli é uma bactéria que tem no intestino. Ela tem 4,4 mil genes. Saccharomyces cerevisiae é a levedura do fermento biológico, que você usa o fermento para fazer o bolo, o pão. 5,9 mil genes. A Drosophila melanogaster é a mosca da fruta, 20 mil genes. Cenorhabditis elegans é um verme muito usado em pesquisas genéticas, esse eu não conheço, tem 23 mil genes. Os músculos, um camundongo, 27 mil. Ser humano, 29 mil. Oryza sativa é o arroz, 57 mil genes. Olha que interessante, hein? Só para vocês saberem, cada ser vivo tem as suas informações de como vai ser. E como é que estão esses cromossomos na nossa célula? Ó, cromossomos homólogos e número haploide. O que é isso? Ao examinar ao microscópio os cromossomos condensados nas células do corpo humano, os cientistas perceberam que existem 46 cromossomos em cada célula. Ou seja, cada célula nossa tem 46 cromossomos. E nesses 46 cromossomos estão aqueles 30 mil genes que nós vimos no slide anterior. De acordo com as suas características, com o tamanho e a forma, eles se agrupam em 23 pares distintos entre si. Então, todo ser vivo ele tem um número par de cromossomos, mas são 23 pares. O que é 23 par? Dá 46. Em outras espécies dotadas de células eucarióticas, também tem cromossomos que se agrupam aos pares. É o caso da ervilha. Ela tem 7 pares, ou seja, ela tem 14 cromossomos ao todo, que foi lá o que o Mendel estudou. Ele não sabia disso na época. Isso foi descoberto depois, a partir do que o Mendel descobriu. Então vamos dizer que o Mendel ele começou o estudo da genética, mas eu acho que ele não chegou a entender, saber sobre os cromossomos, porque foi muito tempo depois. Os cromossomos de um mesmo par são denominados cromossomos homólogos. Lembrando que homo é igual, hétero, diferente. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos parecidos, que eles estão juntos, nós vamos ver daqui a pouco. O número de pares de cromossomos homólogos em cada célula varia de uma espécie do ser vivo para outra. Esse número de pares é válido para todas as espécies do corpo, exceto os gametas, que são as células reprodutíveis, nós vamos ver depois. Durante a sua produção, os gametas eles vão receber apenas um cromossomo de cada par de homólogo, nós vamos ver daqui a pouco. Então, ó, esse aqui são
46 cromossomos separados em pares, como eu falei, um par, dois, par 1, par 2, par 3, até o par 23, que dá 46 cromossomos. E só para vocês saberem, esse aqui é o cromossomo sexual X e Y. Mas isso a gente não vai ver agora, não, senão vai criar confusão. Então, esses aqui são os cromossomos do ser humano. Esse aqui são os cromossomos de uma abelha, que produz mel. E esse aqui é o cromossomo, são os cromossomos do algodão. Tá? Só para vocês verem alguns exemplos. Agora, o que são as células haploides e as células diploides? Então, a gente simboliza com N o número de cromossomos presentes nos gametas e dizemos que N é o número haploide de cromossomos da espécie. Os gametas, eles são células haploides, como as outras células do corpo de um organismo eucariótico, lembra? Eucariótico é aquele que tem a membrana protegendo o núcleo. Ele tem o dobro do número de cromossomos dos gametas. Dizemos que elas são células diploides, possuem 2 Ns de cromossomos. É o que nós vimos lá, gente. Vamos ver aqui. Ó, a tabela ao lado ela mostra o valor 2N para algumas espécies. Não existe uma relação entre o número de cromossomos e o grau de complexidade da espécie ou o tamanho do organismo. Seres humanos, por exemplo, são mais complexos que as amebas, mas têm menor número de cromossomos que em suas células. Então, ó, mosca da fruta, 2N, 2. Ervilha, 14. Arroz, 24. Rã, 26. Camundongo, 40. Ser humano, 46. Chimpanzé, 48. Cavalo, 64. E o cão, 78. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, essas são todas, vamos dizer assim, 99,9%, 99% das suas células são células diploides. Só os gametas. Quem é o gameta, professor? Não falei até agora, né? Espermatozoide no homem, óvulo na mulher. Eles vão ter a metade de tudo isso, que é N, tá? Vamos lá. Dos 46 cromossomos que existem nas células do seu corpo, você herdou metade de seu pai e metade da sua mãe. Então, esse é o ponto de partida para entender a transmissão genética na reprodução humana. Então, agora vocês vão entender por que é 23 haploide nos gametas e é 46 nas outras células. Então, ó, quando o homem produz o espermatozoide, ele começa com uma célula normal, vamos dizer assim, com 46. Essa célula vai se dividir e cada de uma célula ele vai produzir 4 espermatozoides. Só que não é só uma célula, são milhares de células que se dividem e produzem milhares, vezes 4, espermatozoides. Então, o espermatozoide ele tem 23. E a mulher também, quando a mulher começa a produzir o óvulo, ela vai produzir também, né? Só que diferente do espermatozoide, que é uma grande quantidade, o óvulo, a mulher produz um óvulo por ciclo menstrual. Mas também é 23. E por que tem 23? Tem toda a lógica. Porque a hora que esse espermatozoide aqui, que está aqui, vai fecundar o óvulo para gerar um bebê, entendeu? Ó, 23 com 23, tá aqui, ó, fecundou, 23 mais 23, 46, zigoto. Então, todos nós, todos os seres humanos vieram de uma célula só, que é o zigoto, que começou a se dividir. Dividir. Aí o bebê, depois que cresce, nossa, ele tem os olhos da mãe. Ele tem o cabelo do pai. Então, por que fala isso? Porque esse zigoto, ele teve 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Se tem os olhos da mãe, é por causa desses 23 aqui. Se tem o cabelo do pai, é por causa dos 23 desse cromossomo do espermatozoide aqui. Então, essa mistura foi como disse. Você herdou metade de seu pai e metade da sua mãe. Tá? É isso. Eu falei que ia ser curtinho, mas é um pouquinho mais complexo. Eu queria que vocês
prestasse atenção para digerir essa ideia, porque nós vamos continuar falando disso. Tá bom? Gente, foi isso. Atividade 10 e genética e hereditariedade. E até a próxima, então. Um abraço.